noite, queridos irmãos. Gostaríamos de agradecer a todos pela presença e de estarmos aqui reunidos hoje em nome de Jesus, de Deus, para falarmos um pouquinho sobre o tema deste mês, por estarmos em dezembro, mês do Natal. Todas as palestras da casa serão sobre Jesus Cristo. E o nosso tema de hoje vai tratar sobre os fatos da vida de Jesus. Como sabemos, Jesus foi o Espírito mais puro e evoluído que já pisou na Terra. Ele é o nosso modelo e guia para as nossas ações no bem, no amor e na caridade. Sua vida teve como objetivo orientar sobre o que constitui a perfeição moral e como devemos alcançar. Assim sendo, Jesus não era uma pessoa comum e, por consequência, a sua vida também tem fatos extraordinários. Não poderia ter sido uma vida comum, pois ele é um espírito e é um espírito de altíssima envergadura. Então, um dos fatos que a gente gostaria de passar para vocês, que não sei se todos têm conhecimento, de que Jesus é o governador da Terra. Ele participou ativamente da construção, da formação do nosso planeta. Desde o início, lá na parte geológica, na formação mesmo do globo, depois do povoamento da Terra, a chegada dos primeiros espíritos encarnados aqui, e continua ativamente trabalhando em prol do nosso planeta, agora na missão de transformar o nosso orbe num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é essa transição planetária que nós estamos passando atualmente, toda ela sendo diretamente coordenada pelo Cristo. O segundo fato que trouxemos, que causa muita polêmica, muitas dúvidas, aqui entre nós até não, porque nós já temos algum certo esclarecimento, mas eu vejo pela minha mãe, por exemplo, que é católica fervorosa, que ela tem muitas dúvidas e ela crê piamente que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, ou seja, de que Maria engravidou por um milagre divino, que foi o anjo que veio até ela e anunciou que ela estaria grávida, e por um milagre ela engravidou de Jesus. Então nós vamos recorrer à nossa literatura espírita para entender um pouquinho melhor sobre isso. E a pergunta, faz Deus milagres, no livro A Gênese de Allan Kardec, nos diz uma resposta bastante direta. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrotá-los. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Ou seja, tudo o que acontece está dentro das leis naturais de Deus. Leis essas que são perfeitas, foram criadas pelo nosso Pai. E é fato, sim, que Maria foi visitada por um espírito de alta envergadura, o anjo Gabriel, porém, essa visita do anjo Gabriel foi para prepará-la para a sua missão.
a grande missão de Maria, que seria ser a mãe do nosso Messias. Ela iria receber no seu ventre o Espírito mais perfeito que já pisaria na terra. Não era qualquer gestação, não era qualquer maternidade, né? Então Maria teve essa visita do anjo para que ela pudesse já estar ciente de tudo isso e se preparar espiritualmente, emocionalmente, para essa missão que seria bastante importante e difícil para Maria também. Porém, Maria também já era um espírito, né, de alta envergadura. E ela já veio antes do Cristo para poder depois recebê-lo como seu filho e nosso amado Mestre. Na verdade, a forma milagrosa como é citada, né, na Bíblia e em outras religiões, contraria as leis naturais. A reprodução humana, nós temos homens e mulheres, Deus nos criou assim para que pudéssemos reproduzir. Então houve sim essa concepção entre Maria e José para que pudesse Maria engravidar de Jesus. Mesmo sendo ele Messias, ele também foi concebido de forma natural como todos nós. E a infância de Jesus? Como será que foi? Jesus, será que foi uma criança comum? Será que ele brincava com as outras crianças da sua idade? Será que ele fazia as mesmas atividades que as outras crianças? Não, né, gente? Jesus já era totalmente diferente das outras crianças. A idade dele intelectual era, vamos comparar, temos lugares de um velho, né? Jesus já era um espírito totalmente elevado e ele já expressava uma inteligência intelectual e moral bastante elevada, até para uma criança. E não eram comuns, às vezes, que a sua mãe, Maria, o surpreendia nas estradas, conversando com viajantes em alto nível intelectual, alimentando mendigos, ajudando doentes. Essas eram as brincadeiras de criança de Jesus, era o que ele gostava de fazer desde pequenininho. Por isso mesmo, teve momentos que Jesus se fossem os tempos de hoje, diríamos, sofreu bullying, né? Jesus sofreu bullying quando era criança, porque as outras crianças achavam ele diferente, estranho, e ele não fazia as mesmas coisas que os outros. Mas ele sabia, tinha clareza da sua missão e nunca se importou com o que as outras pessoas pensavam a respeito dele. E tem um fato curioso, que é uma história que eu acho que vocês devem conhecer, foi uma passagem da Bíblia e também depois do Evangelho. Jesus no templo. Jesus, aos 12 anos de idade, foi com seus pais, José e Maria, para Jerusalém, para os festejos de Páscoa. Passados os festejos, os pais retornaram para sua cidade e perceberam que Jesus não estava com eles. Mas como Jesus tinha essa mania, né, esse hábito de parar para conversar com outras pessoas, de atender enfermos, né, eles não deram muita importância e pensaram, logo mais ele nos alcança e vamos continuar a viagem. Passaram-se 3 dias e Jesus não havia voltado. Aí eles se preocuparam. O que aconteceu, né? Vamos atrás dele. Voltaram para Jerusalém para ver se o encontravam. Lá chegando, Jesus estava no templo dos sacerdotes judeus. E qual não foi a surpresa de Maria e de José ao ver Jesus palestrando no templo? Todos
aqueles sacerdotes que eram sábios, né, mestres religiosos da época, estavam sentados e Jesus no meio deles, falando das coisas de Deus, do reino de Deus, e estavam todos hipnotizados com aquele magnetismo que Jesus já tinha desde pequeno, e não entendiam como uma criança de 12 anos poderia saber tanto sobre as coisas do Espírito, sobre religião, com tão pouca idade. E Maria e José, após pegarem Jesus, vamos voltar para casa, aquela coisa toda, ela questiona o filho. Meu filho, por que tu fizeste isso conosco, né? Nós ficamos preocupados, não sabíamos de ti. E ele olha para a mãe numa serenidade, uma tranquilidade que só Jesus tinha. Assim, por que estavam me procurando? Acaso vocês não sabem que eu tenho que dar conta das coisas de meu pai, dos negócios de meu pai? Ou seja, eu estava fazendo meu trabalho. Eu vim para a terra para isso, para implementar o reino de Deus aqui, né? E assim foi. Então Jesus era assim, desde pequenininho. E por que Jesus falava por parábolas? Esse é um outro fato curioso, né? A gente sempre soube das parábolas de Jesus e tem inclusive na literatura que Jesus teria dito mais ou menos em torno de umas 48 parábolas. Tem registro, né, de 48 parábolas de Jesus. Jesus assim falava com alegorias, por parábolas, porque ele tentava se adequar aos costumes daquela época, tentava se adequar ao local onde ele estava e às pessoas a quem ele estava falando. Porque se ele viesse com uma linguagem muito além da compreensão daquelas pessoas, ninguém iria entender o que ele estava dizendo. Então ele tentava adequar, né, os seus ensinamentos de uma forma que as pessoas pudessem entender, ou pelo menos entender em parte o que ele queria dizer. E uma das parábolas mais conhecidas eu trouxe aqui para a gente ler juntos e depois explicar o que Jesus quis dizer naquela parábola, que é a do semeador. Eu acho que é uma das mais bonitas, né, que ele tem. Eis que o semeador saiu a semear, e sucedeu que ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. E quando o sol raiou, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100, e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Após ele proferir essa parábola, os discípulos, né, muito intrigados, chegaram para ele e disseram: mestre, o que tu quiseste dizer com aquela parábola, né? Qual é a lição? E ele disse: o semeador semeia a palavra, ou seja, a semente é a palavra de Deus, e Jesus é o semeador. Jesus estava ali para semear, para divulgar a palavra de Deus. O solo representa a capacidade individual de cada um de apreender a palavra de Deus. E isso depende muito do estado moral e intelectual de cada um. Naqueles cuja a moral já está mais elevada, que já praticam o bem, a fraternidade, a semente germina mais facilmente, né? E até dá frutos.
naqueles ainda muito atrasados, que ainda estão muito materializados, no orgulho, na vaidade, nas coisas mundanas, é como o solo pedregoso, a semente cai, mas não germina, né? Ela não penetra, porque não tem profundidade para germinar. E a beira do caminho? A beira do caminho é o chão batido, impenetrável. São aqueles irmãos que ainda não estão prontos para conhecer as verdades do Espírito. Os pássaros, conforme sugeriu Jesus, representam aqueles espíritos inimigos do bem. São aqueles que não querem, né, que a gente evolua, que a gente aprenda. De repente a pessoa começa a vir na casa espírita, começa a assistir palestras e começa a se sentir bem, começa a se questionar certas coisas que antes ela não parava para pensar. Aí tem aquele irmãozinho que não quer que aquela pessoa melhore, evolua, porque é mais fácil para ele que ela continue ignorante. E começa, né, a criar uma série de coisas que são os pássaros que querem levar aquela semente para longe, afastá-la do conhecimento. O solo pedregoso, então, representam aqueles que já têm alguma condição espiritual, que recebem a palavra até com entusiasmo, mas que desistem diante da primeira dificuldade. No prosseguimento, no aprendizado, poderia ser muito importante logo mais na frente da sua caminhada. Os espinheiros são as seduções do mundo. São aqueles irmãos que estão moralmente, ou seja, intelectualmente prontos para entender, que têm inteligência, tem já uma inteligência mais adiantada que outros, porém moralmente eles não estão preparados ainda, que preferem continuar na sua vida mundana, nas suas coisas materiais, nos seus afazeres, né? E simplesmente descartam aquela semente, não aproveitam a oportunidade. E por fim, trouxe um fato que permeava sempre a vida de Jesus, que eram os milagres atribuídos a Jesus. Será que Jesus fazia milagres realmente? Será que ele ressuscitava mortos, curava enfermos, aleijados, cegos? Então, nós já vimos anteriormente na Gênesis falando dos milagres de Deus. E agora nós vamos ver aqui mais especificamente sobre Jesus. Os fatos que os evangelhos relatam e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, os que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Quanto a Jesus, a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades superiores do seu corpo, da sua matéria, mas do seu espírito, que dominava a matéria. Jesus, né, gente, possuía todas as faculdades mediúnicas em grau máximo. Ele foi o médium mais perfeito que se tem conhecimento até hoje. Foi e é, né? Ele foi quando ele esteve encarnado. Ele é até hoje. E por ele ser esse espírito extremamente evoluído, ele não tinha necessidade da encarnação mais. Ele já tinha ido para mundos muito felizes, enfim. Ele voltou e reencarnou há 2000 anos atrás por amor a todos nós, amor ao povo que ele ajudou a prosperar aqui na terra, mas que estava se perdendo. E Jesus
extremo amor, se adensou novamente, porque o seu espírito já era uma luz, e ele levou séculos se materializando novamente para poder reencarnar na Terra. Mas tamanho era o seu espírito que por muitas vezes ele se desdobrava do corpo. Ele não conseguia ficar preso naquela matéria. Mas isso para ele era tão natural que ele continuava fazendo as suas coisas no seu corpo físico e o seu espírito estava desdobrado, fora do corpo, fazendo outras coisas e tendo a visão espiritual, que se chama dupla vista, que é quando a gente tem a visão física do corpo e a visão espiritual, a visão da alma. E com essas faculdades todas dele, ele conseguia fazer certas coisas que nós, humanos, ainda muito atrasados, não temos a mínima condição de fazer. E eu vou trazer um caso para vocês dos peixes em Genesaré. Foi quando, certa vez, Pedro, que era um dos discípulos, que era pescador, estava no lago com outros pescadores fazendo a sua pesca diária. E jogavam rede e não vinha peixe, jogavam rede e não vinha peixe. E aquilo foi dando um desespero, porque eles precisavam dos peixes para sobreviver. Jesus, sabendo o que estava acontecendo, se dirigiu para lá. Chegando na beira do lago, ele fez o quê? Ele se desdobrou, né? Coisa fácil para ele. Saiu do corpo e, com a sua visão espiritual, ele conseguiu ver no lago onde é que estava o cardume dos peixes. E avisou Pedro: Pedro, segue para lá, os pescadores, e joguem a rede naquela parte do lago. Eles foram então para lá e jogaram as redes. E as redes voltaram abarrotadas de peixes. E o povo todo, começou a gritar: milagre, milagre, Jesus fez brotar os peixes no lago, aquela coisa toda. E Jesus, humildemente ficou na dele, sabendo que não era milagre nenhum, que ele apenas viu onde é que estavam os peixes e mandou que eles fossem para lá. Por quê? Porque ele tinha essa faculdade da dupla vista, que era o desdobramento da matéria, muito facilmente para ele de fazer isso. Quanto aos fluidos espirituais, Jesus era um grande doador de fluidos, ele era todo fluido, uma intensa quantidade de fluidos reverberavam dentro dele. Certa feita, a passagem agora que vamos comentar é sobre a ressurreição do Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus e a sua família também. E, em determinado dia, Lázaro veio a falecer. A família se desesperou, mandou chamar Jesus. Jesus foi imediatamente para lá. Chegando lá, a sua dupla visão, ele já tinha se desdobrado e visto que Lázaro não estava morto. E pediu para a família: me deixem a sós com Lázaro. Ele fez o quê? Ele deu aquele passe, que a gente recebe aqui nos Especialistas, aquele passe de Jesus era 1000 vezes mais fluídico, mais forte. E disse: Lázaro, levanta-te e anda. E Lázaro levantou-se no mesmo instante e saiu andando. E todo mundo: meu Deus, milagre, milagre, Jesus, milagre. Jesus apenas percebeu que Lázaro estava catatônico. Catatonismo é um estado em que a pessoa se paralisa, o corpo, a fala e até mesmo a respiração, parecendo realmente que está morta. Só que isso dura alguns minutos, depois ela volta à vida. E isso era muito comum naquela época, as pessoas ficarem catatônicas. E Jesus, grande sabedor, conhecedor das leis da natureza, viu que o Lázaro estava naquele estado e apenas o despertou com seu passe magnético daquela situação em que ele se encontrava. E
por que Jesus não dizia que ele não fazia milagres? Porque as pessoas na época não teriam como compreender certas coisas. Que ele teria que explicar sobre, que ele era um médico de alta envergadura, um espírito elevadíssimo, e as pessoas não tinham ainda essa condição intelectual de entender essas coisas. Então Jesus ficava na dele, deixa quieto, abafa o caso. Não era o momento ainda de trazer essas verdades. E por isso Jesus passava por milagroso. Ele não era milagroso, ele apenas usava das leis da natureza, juntamente com a sua capacidade espiritual elevada, para fazer as coisas se processarem daquela maneira. Mesmo até quando ele curava os enfermos que muitas vezes estavam obsidiados. Ele, com seu magnetismo, fazia o quê? Desobsessão. E afastava aquele espírito que estava ali, obsidiando aquele irmão, que estava passando por um sofrimento, uma dor muito grande, e a pessoa ficava bem. Então, meus queridos irmãos, a gente já chegou no nosso horário, e esperamos ter elucidado um pouco para vocês sobre os fatos da vida de Jesus. E assim como na parábola do semeador, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão de que tipo de solo que nós estamos sendo. Será que nós estamos sendo um solo fértil? Será que estamos espalhando as sementes do Evangelho, do conhecimento de Jesus? Acho que é uma questão para a gente refletir um pouquinho. Será que eu estou me esforçando para realmente implementar os exemplos de Jesus? Como que eu estou sendo nessa semeadura, Então, acho que é uma reflexão íntima de cada um, a gente poder pensar um pouquinho se eu estou sendo solo pedregoso, solo fértil, qual é o meu propósito aqui. E sejamos, quem sabe, ao final da nossa reflexão, a gente chega a concluir que eu estou sendo, sim, solo fértil. Eu estou tentando, ao menos, me melhorar, implementar os ensinamentos de Jesus, espalhar a boa nova, fazer a caridade, como Jesus disse, uns 30, uns 60, uns 100, cada um conforme as suas possibilidades, as suas condições, mas cada um fazendo um pouquinho que seja, juntando todos nós, já poderemos fazer um mundo bem melhor. E para quem quiser, então, se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu fiz a consulta bibliográfica do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, o livro da Boa Nova, que é um livro que fala da vida de Jesus, bem fácil de ler, de Cândido Xavier, e a Gênese do Allan Kardec. E também na internet a gente encontra muito material sobre esses assuntos. Agradeço, então, por terem nos ouvido. Desejo a todos uma boa noite, que sigam na paz de Deus e de Jesus.